Como que pode? O Lula está atacando o Banco Central o tempo todo, responsabilizando a direção do Banco Central pela taxa Selic que está lá em 13%, alguma coisa. Sendo que no governo dele, no primeiro mandato, em que o Banco Central era controlado pelo governo do jeito que ele quer, né? Ele quer transformar novamente o Banco Central em um organismo mantido politicamente, mas naquela época chegou em 26%. Acho que ele esquece que naquela época eles colocaram em 26% a taxa e agora estão reclamando, estão querendo usar essa taxa Selic, que realmente está alta, para poder tomar novamente o Banco Central para si. 9 de fevereiro de 2023, inflação. E puxado justamente pelos alimentos. Os produtos alimentícios foram responsáveis por uma elevada na inflação pelo quarto mês seguido. E dessa vez foi de 0,5%. Outros problemas estão acontecendo também em relação ao Banco Central, porque Lula vem insistindo em tirar a independência do Banco Central. E nós já vamos entender isso. Qual é o propósito disso? Lembrando que o Banco Central, antes era, sim, controlado pelo governo. Então, havia um viés político ali no meio. Mas em 2021, ele passou a ser totalmente independente, assim como é nos países desenvolvidos da Europa e tal. O banco é independente. E por que é importante o banco ser independente, né? A gente vê tanto falar disso, mas não. O Lula vem discursando, vem pressionando, porque quer tomar o controle do Banco Central, tá? Ou seja, voltar assim, o partido político que está no poder, ali já começa a assumir os cargos e tudo mais e ter controle do Banco Central. E com isso, ter uma forma artificial de controlar a economia. Olha só, qual que é o problema disso? Se nós entendermos primeiro por que começaram a ter a ideia de transformar os bancos no mundo todo, ou melhor, os bancos centrais, né, no mundo todo, de bancos independentes, foi justamente o principal motivo. Se vocês procurarem na internet, o principal motivo é porque o que acontece quando o Banco Central é controlado por um governo, seja ele do partido que for, ele começa a mexer na moeda. Por exemplo, o governo não está dando conta de pagar as contas. O que o governo faz? Ele vai lá e fabrica dinheiro. E isso todo mundo sabe que vira uma inflação danada. Exemplo que nós temos aí, Venezuela, Argentina, né? A partir do momento que o governo começa a controlar o banco, a tentação para fabricar dinheiro é imensa. E ele vai querer se sustentar, né? Manter o equilíbrio fabricando dinheiro, o que causa um desastre na economia gigantesco. Vamos entender uma coisa também, que aproveitando esse assunto, que é muito importante entendermos isso. Quando a gente fala em fabricar dinheiro, nós não estamos exatamente falando somente do papel. Porque o papel é apenas uma representação do valor da moeda. Assim como o saldo na sua conta bancária. Se você tem lá 100 mil na sua conta bancária, não quer dizer que o banco tenha guardadinho 100 mil em notas, 100 mil em ouro lá dentro. Não quer dizer. O Banco Central, no caso, ele pode simplesmente pegar um saldo de uma conta que estava com R$1 e transformar em 10 milhões. Entende? Isso é fabricar dinheiro. Apenas mexer no saldo da conta, porque a nossa moeda é uma moeda fiduciária, tá? Isso passou a ser assim no mundo das últimas décadas, porque não precisa estar atrelado a um bem, por exemplo, ouro, não está atrelado a nada. O dinheiro, o Banco Central, ele fabrica o dinheiro da seguinte forma: ele apenas pode mudar o saldo de uma conta. Eu estou explicando de uma maneira bem simples. Ele muda o saldo da conta. Então, por exemplo, vamos supor que o governo está precisando injetar dinheiro na economia. O que ele faz? Ele vai lá e muda o saldo de uma conta. E a partir daí, ele pode tocar uns programas sociais com dinheiro fabricado. Por exemplo, não está acontecendo isso no país. Não acredito que vai acontecer, porque não são tão burros assim. Mas, a partir do momento que... olha só como que funciona a coisa. Antes, o valor, a moeda, estava atrelada a ouro. Isso muito no passado, tá? Agora não. Agora, o equilíbrio da moeda, a quantidade de dinheiro que tem circulando no país,
é baseado no que o país tem de produção, tem de produto, que produz, entendeu? Então, essa produção tem que andar equilibrada com os valores que tem em dinheiro, porque o dinheiro não tem um valor nenhum, o dinheiro não serve para nada, o papel não serve para nada, assim como o saldo da conta também não tem significado nenhum. Se, por exemplo, o governo resolver, ele não vai fazer isso, mas é um exemplo, se o governo resolver colocar 1 milhão na conta de todos os brasileiros, é só pegar o saldo e mudar, ele não precisa fabricar notas, ele pode mudar a qualquer momento. Eu quero que mude a conta. O que acontece com todo mundo? Fica todo mundo rico? Não. Acontece uma inflação de 1 milhão%. Porque nós vamos ter muito dinheiro circulando, e dinheiro não tem valor, e não tem produção, não equilibra dinheiro com produção. É o que aconteceu na Argentina, o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo na Venezuela. A Venezuela teve um ano aí que teve uma inflação de 1 milhão%. Por quê? O país não produz, o país não tem recursos, mas fabrica dinheiro. Aí o cara vai lá comprar lá 1 quilo de carne e leva uma sacola de dinheiro, um saquinho de arroz lotado de dinheiro, porque o dinheiro não vale nada. Lembrando que assim como não vale o papel moeda, também não vale o saldo na conta. Entendeu? Não adianta nada, porque a representação monetária não está em equilíbrio com o que o país produz, tá? Por isso que essa fala, essa insistência de Lula de colocar política no meio do Banco Central tem sido tão mal vista por especialistas, jornalistas e pelo próprio mercado, que é o que move a economia. Valeu?